A ascensão da extrema-direita é um fenômeno que tem sido observado em várias partes do mundo, não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos e na Europa. Porém, o sociólogo Cas Mudde já identificava esse fenômeno, a ascensão desse populismo de extrema-direita, desde os anos 90 na Europa. Recentemente a gente viu vários partidos surgindo ao redor do mundo, alguns chegando ao poder de fato, com uma retórica anti-imigrante, com uma retórica que explora medo, que explora intolerância, que explora a homofobia, que explora antifeminismo, com uma agenda pró-armamentista e de uma retomada de certos valores que eles atribuem a uma pureza da cristandade, do cristianismo ocidental. Em alguns casos específicos, também é extremamente racista. E o que se tem observado, na Europa principalmente agora, são eleições nas quais a extrema-direita chega muito perto de ganhar as eleições ou chega de fato ao poder, como ocorreu na Hungria ou na Itália. O fato é que essa retórica extremista ela tem polarizado o debate político ao redor do mundo, tem acentuado as diferenças, tem favorecido um discurso reacionário e intolerante. No Brasil, com a ascensão do Bolsonaro, você vê a chegada da extrema-direita à presidência e a repercussão da imprensa no exterior não deixa dúvida nenhuma de que o Bolsonaro é associado a esses valores extremistas de direita. Que fique claro isso, não há dúvida nenhuma. E recentemente, se muitos de vocês acompanharam, houve a eleição aqui na Espanha e um dos grandes receios era sobre quantos assentos a extrema-direita, o partido de extrema-direita daqui, que é o Vox, que é um partido recente que surgiu a partir de dissidentes do Partido Conservador, que é o Partido Popular, quantos assentos esse partido conquistaria no parlamento espanhol. A expectativa é que chegasse em torno de 33, 35 assentos, então o que houve foi uma grande reação da comunidade, dos espanhóis, da sociedade civil, para rechaçar esse discurso intolerante e extremista. O resultado dessas eleições na Espanha deu um recado muito claro a esse partido de extrema-direita. Eles conquistaram muito menos assentos, foram 24 assentos no parlamento, e por outro lado, os partidos de esquerda, como o PSOE, que é o Partido Socialista Obrero Espanhol, e o Unidas Podemos, conquistaram muitos assentos e a maioria no parlamento. A Espanha também enfrentou fake news, que é uma das táticas utilizadas agora por esses partidos extremistas pelo mundo, de utilizar as redes sociais como veículos de transmissão de informação, de mentiras muitas vezes, para poder canalizar os medos das pessoas, dos eleitores, medo aos imigrantes, medo aos refugiados, medo de minorias também, porque eles exploram os ressentimentos de uma classe social como um projeto de poder. Então isso ocorreu também na Espanha. As fake news também ocorreram, mas a imprensa conseguiu lidar bem com isso, fazendo verificação de fatos, e em grande medida também o que houve foi um rechaço dos cidadãos. A população como um todo observou esse discurso extremista e mandou um recado claro nas urnas. A esperança que surge é que a Espanha seja um farol agora de resistência contra esse discurso intolerante. Embora também haja um tremendo receio em relação às eleições europeias agora, para o Parlamento Europeu. Porque há alguns grupos consolidados no Parlamento Europeu, alguns grupos históricos já, que costumam dividir o poder no Parlamento. E o Parlamento Europeu tem a função de estabelecer as normativas para a União Europeia. Eles não têm tanta influência nacional, eles não têm tanta influência sobre a legislação de cada país, mas sobre tratados, sobre assuntos comerciais, sobre assuntos que envolvem todo o bloco europeu. Então alguns desses grupos aqui já são consolidados, mas o receio esse ano, nessa eleição que já está ocorrendo, é que haja ascensão de um grupo liderado pelo Salvini, que são os extremistas da Itália, e que vem com essa retórica da extrema-direita. Vale lembrar também que um dos responsáveis por essa ascensão da extrema-direita no mundo agora é o Steve Bannon, que foi o estrategista-chefe da campanha do Trump, da campanha eleitoral do Trump, que levou o Trump à presidência. Ao longo de alguns meses, se tornou uma pessoa não grata na Casa Branca, e ele tem como missão unificar a extrema-direita pelo mundo, aquilo que ele chama de The Movement, ou movimento. Então ele tem viajado pela Europa, ele assessorou a campanha do Bolsonaro no Brasil, e o Bannon esteve na Europa tentando articular esses partidos extremistas, e talvez, se houver uma ascensão desses partidos no parlamento agora, europeu, terá também por trás disso a mão do Steve Bannon. O Parlamento Europeu é composto por 751 membros, e a previsão para esse ano é que o grupo do Salvini, da extrema-direita europeia, já chegue esse ano com 70 assentos ou mais nesse parlamento, representando uma perda enorme para as coligações de centro-esquerda e centro-direita. E para agravar a situação ainda, essa coligação do Salvini, eles são anti-União Europeia. Então eles vão tentar destruir a União Europeia, tentar destruir esse projeto europeu de livre circulação de produtos, serviços e pessoas de dentro do parlamento. É essa retórica anti-União Europeia que levou ao resultado do Brexit, por exemplo, no Reino Unido. O referendo de votação se o Reino Unido ficaria ou não na União Europeia. Então o cenário que se delineia é esse.
A Espanha representou um ponto de virada, talvez, nesse momento de ascensão da extrema-direita, mas muito pode ser decidido também nessa eleição para o Parlamento Europeu e também em futuras eleições nacionais em Estados-membros da União Europeia. Se vê na Alemanha agora é uma enorme retórica anti-imigrante. A Alemanha, por exemplo, foi um dos países que mais recebeu imigrantes, refugiados, mais de 1 milhão. Isso levou a um tremendo repúdio de certas organizações nacionalistas no país. Você tem visto até o ressurgimento de uma retórica nazista, passeatas de nazistas na Alemanha, algo que seria inimaginável alguns anos atrás. Ou seja, no fundo, essa retórica da extrema-direita realmente canaliza e potencializa esses ressentimentos de uma classe que sente que perdeu privilégios, ou que perdeu seu espaço, ou que foi afetada pela crise e vê a chegada de imigrantes, refugiados no país, como se fossem ameaças. Esse foi um dos medos explorados pelo Viktor Orbán, por exemplo. Então nós vemos esses dois mundos, essas duas retóricas colidindo na Europa. Por um lado, do rechaço desse discurso de extrema-direita, e por outro lado, grupos abraçando essa retórica intolerante e perigosa, que nós jamais imaginávamos que veríamos novamente ocorrendo na Europa. Um continente que 100 anos atrás viu a ascensão do fascismo e do nazismo. Então é inimaginável, é inconcebível que vejamos uma retórica muito parecida, com vários elementos semelhantes, ressurgindo agora e chegando gradualmente a postos de poder. Para qual lado essa balança política vai pender? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês pensam? Se a gente ainda vai ver a ascensão da extrema-direita nos próximos anos, se isso é um padrão que vai se acentuar, ou se a gente pode começar a perceber uma reação agora, inspirado nessas últimas eleições na Espanha, e que possa começar também a reverter esse cenário nocivo e tóxico na política mundial. Eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal da Carta Capital e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!